gratidão, te glorificamos, porque a cada um tu nos trouxestes, Pai, e tu tens muito mais para nós nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda ao teu Deus, vai glorificando, vai aplaudindo, vai glorificando, vai aplaudindo e vai dando glória, fica melhor. Amém. Cumprimente o irmão que está do seu lado e pode se sentar. Glórias a Deus. Quando eu cheguei, já tinha uma oração incessante lá dentro. E estava ao alcance, pelo menos da minha voz aqui, quando eu passei por aquela porta. A gente muitas vezes não imagina ao alcance de quem o Senhor está levando as nossas vozes. Quando flui, das nossas vozes o louvor, a adoração, a gratidão, a palavra de graça e de sabedoria do Senhor, o Senhor alcança muitas vidas. Nós louvamos e glorificamos ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 18. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18. Amém. A partir do versículo 1, na minha Bíblia e na sua também tem um subtítulo que diz: a parábola do juiz iníquo. Iníquo quer dizer mau, perverso, malévolo. E foi Jesus que disse que ele era iníquo, e nós vamos ver isso. Então vamos ler. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Feche os teus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Senhor, eu te peço, junto com os meus irmãos, que tu venhas completar a tua obra nas nossas vidas nesta noite. Nós queremos sair daqui verdadeiramente, Senhor, diferentes, porque nós queremos aprender, ter o discernimento, a revelação dos ensinamentos do teu Filho Jesus, e queremos praticar, queremos obedecer. Completa esta obra maravilhosa nas nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, nós lemos aqui, logo no versículo 1, disse-lhes Jesus uma parábola. Era corriqueiro na vida de Jesus, era comum na vida de Jesus ele ensinar aos seus discípulos através de parábolas. Parábola é uma pequena narrativa, é uma história que Jesus contava. Ele pegava elementos da cultura da época para trazer um melhor entendimento, e ali ele contava uma história e ensinava sobre a vida, ensinava sobre o reino de Deus. Então ele começa a contar essa história, essa pequena narrativa. E ele, logo no versículo 1, ele deixa claro para nós qual é o objetivo deste ensinamento. Qual é o objetivo do ensinamento
ensinamento através dessa pequena narrativa. Ele diz, olha lá, versículo 1, parte final: o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, ele já deixa claro, logo no começo da história, que ele está ensinando sobre oração. Fica claro, nós não temos dúvida. Ele estará nos ensinando essa noite sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém? Amém. Aqui está claro, né? Orar. Orar, o que significa orar? O verbo orar vem do latim oro, O-R-O, oro, que significa dizer, falar. Então Jesus está dizendo que nós temos o dever de orar, ou seja, nós temos o dever, nós devemos orar a Deus, falar, dizer, contar coisas para Deus. Ele é o nosso Pai Celestial. Abrir o nosso coração ao nosso Pai Celestial como a um amigo, falar com Ele, colocar as nossas palavras em ação, contar para Ele o que está acontecendo. Nós começamos o culto hoje, Ele contando para nós o que Ele está fazendo. E nós então vamos correndo para Ele também, contar o que está acontecendo. Então Ele começa dizendo, olha, vocês têm o dever de falar sempre com Deus, contar tudo para Ele, mas de uma forma que você não fique entristecido, que você não fique esmorecido, que você não fique desanimado, que você não fique pensando em não orar. Não, tenha bom ânimo, ore, fale com o Pai com disposição, com vontade, com ânimo, porque Ele diz sempre falar com o Pai. Então o que nós aprendemos aqui? Sempre, não é quando nós estamos emocionados, aí nós falamos com Deus. Não é quando nós sentimos um arrepio, aí nós falamos com Deus. Não é quando nós precisamos de alguma coisa, aí nós falamos com Deus. Não é quando eu decido que eu vou orar, aí nós falamos com Deus. Não. Jesus está dizendo, falem, tenham o dever, tenham o compromisso de falar sempre com o Senhor. Sempre, conta tudo para Ele, sempre, independente do estado emocional que você esteja. Independente da situação, do gigante que esteja se levantando contra você, independente dos problemas que estejam se levantando e estejam te afrontando, ainda assim, a opção não existe, é sempre. Ele é atemporal, sempre é para sempre. Ele é o dono do tempo. Falaremos com Ele até a eternidade, para toda a eternidade. Então nós aprendemos que não é quando queremos, mas é um dever. É Jesus que está nos ensinando. E queridos, quando Jesus está nos ensinando, nós não desperdiçamos nada. Quando Jesus está nos ensinando, nós retemos tudo, porque tudo que Jesus está nos ensinando é bom. Então nós retemos tudo, nós queremos tudo. É Ele que está trazendo o ensinamento para nós. Amém? E eu acho importante referir rapidamente que no capítulo 17, ao capítulo anterior, em um dado momento, Jesus, instigado pelos fariseus, ele começa a falar sobre o reino de Deus. Depois, ele se dirige aos seus discípulos e ele começa a contar e a falar e a ensinar aos seus discípulos sobre as doutrinas do final dos tempos. Ou seja, ele começa a falar sobre os sinais que viriam, que apontariam para a volta dele, para a volta de Jesus. E logo após ele falar sobre esses sinais, ele entra no ensinamento dessa parábola, que é o capítulo 18, a parábola que nós estamos estudando, que nós estamos lendo, que o Senhor está falando conosco. Então o que Jesus estava querendo ensinar aos seus discípulos? Quando vocês perceberem que os sinais que eu já vos disse estão acontecendo, começando a acontecer, intensifiquem a vida de vocês em oração. Porque será como um relâmpago que vem do Oriente e volta para o Ocidente. Quando você percebe, você não sabe de onde veio, de onde foi, já aconteceu. Então intensifiquem a vida de vocês em oração. E ele começa a ensinar sobre a oração de uma forma mais radical, de uma forma mais explícita. Compromisso, responsabilidade, independente da tua vontade ou não. Nós temos, irmãos, um grande desafio essa noite.
Nós temos um grande desafio a partir desse momento que Jesus fala conosco. Orar cada dia mais. Os dias são maus. Nós estamos vendo sinais que apontam para a vinda de Jesus, que já se cumpriram. Nós conhecemos sinais que apontam para a segunda vinda de Jesus, que se cumprirão. E nós precisamos perseverar em oração. Nós precisamos intensificar a nossa vida de oração, falar mais com Deus, ir mais para Ele, estar mais nele, com Ele, conversar com Ele, ouvir, ter o discernimento da voz dEle, porque foi para isso que Ele nos formou. Ele nos criou, Ele nos formou, porque Ele quer ter relacionamento conosco. Ele criou o homem para isso. Ele queria bater papo. Ele saía da sua glória, ia lá para o jardim, na viração do dia, para passear com Adão, para conversar com Adão, para se relacionar com Adão. Então Ele quer relacionamento. E como que vai haver esse relacionamento? O relacionamento é via de mão dupla. Você fala, você escuta, o outro fala, o outro escuta. Então nós precisamos ter mais intimidade, mais conversa, abrir mais o nosso coração. Amém? Amém. E nós temos lá o versículo 2. Vamos lá, o versículo 2 diz: havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Em uma mesma cidade tinha um juiz iníquo, um juiz mau, um juiz arrogante, um juiz perverso, egoísta, que só pensava nele mesmo, que não estava preocupado com a causa de ninguém, com os problemas de ninguém, com as dores de ninguém, com as misérias de ninguém. E nessa mesma cidade tem uma mulher viúva. E essa mulher viúva vai até esse juiz e pede a ele que ele julgue a causa dela, porque um adversário havia se levantado contra ela. Ora, ele era um juiz. A profissão dele era essa, julgar causas. Ele estava ali para isso. Mas ela vai a ele e ela pede. E o que acontece? Ele despreza. Ele não quer saber. Ele não se preocupa. Ele se torna indiferente. Porque, irmãos, mulher, na época de Jesus, elas não tinham quase que nenhuma participação na vida social. Ficava tudo quase que totalmente ao encargo dos seus maridos. E viúva, então, elas enfrentariam muitos problemas financeiros na área econômica, problemas culturais, problemas sociais. Então, ele já desprezava mesmo, quanto mais mulher e viúva, que já era desprezada. Viúva, naquela época, apontava para abandono, assim como órfãos. Apontava para abandono. Então ela vai falar, mas quando ela percebe que passou um tempo, né, fala aqui no versículo 4, ele por algum tempo não a quis atender. A parte A do versículo, ele por algum tempo não a quis atender. Quando ela percebe que ele não atende, quando ela percebe que já passou um tempão e ele não tomou conhecimento da sua causa, ela resolveu, ela decidiu: comigo vai ser diferente. Eu não quero saber se ele não teme a Deus, eu não quero saber se ele não respeita ninguém, eu não quero saber se ele está me desprezando por uma questão da época cultural, eu não quero saber, comigo vai ser diferente. Ela resolveu passar por cima de todas as formalidades. Ela decidiu que a ação do juiz não iria determinar a reação dela. Não é porque ele é indiferente, ele é egoísta, ele me despreza, ele não cumpre o trabalho dele, que seria julgar não só a minha causa, mas todas as causas, que eu vou paralisar, que eu vou desistir. A ação dele não me deixa refém do comportamento dele. Ela decidiu: eu não vou ser refém dele, eu não vou ser refém do comportamento dele, eu vou tomar uma atitude. E ela usou a única arma que ela tinha. Ela usou a única estratégia que ela tinha, que ela podia usar, quebrando todas as formalidades, as suas persistentes palavras. Conjecturando, imagino eu, que ela passou a andar atrás do juiz, porque ele diz aqui, no versículo 4,
Por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum. Todavia, no 5, como esta viúva me importuna. O que é importunar? É incomodar. Importunar é incomodar alguém persistentemente. É tirar o sossego daquela pessoa. É enfadar aquela pessoa. É insistir com aquela pessoa, independente da reação daquela pessoa, independente do que aquela pessoa pensa ou acha. Ela importunava aquele homem. E como ela fez aquilo? Através das suas próprias palavras, através da sua persistência. Imagino eu que ela começou a investigar. Bom, ele sai de casa a tantas horas e vai para o trabalho dele. Então, a tantas horas, um pouco antes, eu vou estar perto da casa dele. E quando ele saía de casa, imagino eu, conjecturando, ela dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Ah, ele sai do trabalho a tantas horas. Ah, eu sei que na quarta-feira ele tem reunião no fórum, a tantas horas. Já estava ela lá na porta do fórum. Julga minha causa, julga minha causa. Ah, eu sei que na sexta-feira ele tem reunião lá na Assembleia Legislativa. Lá estava ela, às 5 horas ele está saindo de lá. Julga minha causa, porque ela era persistente. Importunar é isso. E para que ela o importunasse, ela precisava andar atrás dele, saber onde ele estava, porque ela não tinha acesso direto à sala do juiz, como até hoje. Se nós não formos convidadas, não temos acesso de chegar e entrar direto assim. Então ela passou a usar a única arma que ela tinha, as suas insistentes palavras, o seu pedido, o seu clamor. Ela não se importou que ele era mau. Ele era mau por quê, queridos? Nós lemos aqui. Ele não cria em Deus, ele era ateu, ele não amava a Deus. O que a palavra de Deus nos diz lá em 1 João 4? Aquele que não ama a Deus não ama ninguém. Porque Deus é amor. Deus é amor. Se nós amarmos a Deus, nós amaremos o nosso próximo. Mas se nós não amamos a Deus, não amaremos a ninguém. Então ele não amava a Deus, ele não amava ninguém e provavelmente não amava a si próprio, mas ele era egoísta. Ele pensava na comodidade dele, na sua própria comodidade. Então por um tempo ele ficou sem atender, mas quando ela começou a incomodar, a persistir, a falar, a importunar, ele mudou de ideia. Ele tomou uma atitude: vou mudar de ideia, não aguento mais. Imagino que ele deva ter pensado ou dito para algum assistente, algum funcionário: essa viúva é chata. Descobre onde eu vou passar, descobre os meus horários, sabe aonde eu estou enfadado, estou nervoso, estou já entrando numa opressão, num desespero. Vou atender para que ela não me importune mais. E pensando somente em si próprio, pensando no seu próprio egoísmo, pensando em voltar para a sua zona de conforto, pensando em voltar para o seu estado de conforto, que eram razões equivocadas, que eram razões erradas. Ele resolve a causa da viúva, ele resolve o problema dela, simplesmente por uma razão errada. Ele vai e resolve o problema dela. Aí o que acontece então? Nós vemos aqui no versículo 6. Então, disse o Senhor. Quem que está dizendo? O Senhor. Então disse Jesus: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que Jesus nos apresenta uma antítese. O que é uma antítese? É um contraste óbvio. É um contraste óbvio. Um juiz mau, perverso, que não teme a Deus, não teme aos homens, não se importa com ninguém, e uma viúva. Uma viúva que precisa que ele resolva a sua causa. Jesus aqui está nos ensinando, e eu aprendo, e eu quero trazer esse aprendizado para a igreja. Se você crer no Deus bom, no Deus real, no Deus vivo, que é o contrário desse juiz mau, a antítese que Jesus está nos mostrando é justamente essa: o juiz mau e o reto juiz, o nosso Deus bom. O nosso
nosso Deus misericordioso, o nosso Deus todo-poderoso. Como juiz mau, tem que persistir, tem que insistir, tem que falar, tem que repetir. Mas com o reto juiz, com o juiz bom, não, é pela fé, é pela confiança. É acreditar, a palavra diz, aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11, creia que Ele existe, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, não se preocupem com o juiz mau que está se levantando contra você. Não se preocupe com os poderosos dos problemas que estão se levantando contra as suas causas. Não se preocupe se esses poderosos que estão se levantando contra, se eles creem em Deus, se eles não creem em Deus, se as intenções deles são boas, se as intenções deles são más, não está nas mãos deles, está na mão do Todo-Poderoso, o reto juiz, o juiz bom, o juiz misericordioso. O problema daquela viúva estava na mão do juiz mau, por isso ela teve dificuldades. E ela usou a arma humana que ela tinha. Repetir. Lá em Mateus 6 também, ensinando sobre oração. Jesus nos ensina, ensinou os seus discípulos, está nos ensinando até hoje. Não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que porque repetem, serão ouvidos pelo Pai. Lembramos também do apóstolo Paulo, quando se dirigiu ao Senhor e disse: Senhor, um espinho na minha carne. E por 3 vezes ele pediu: Senhor, me tira esse espinho na carne. Senhor, me tira esse espinho na carne. Senhor, me tira esse espinho na carne. E o que Deus disse a ele? A minha graça te basta. Não foi porque ele repetiu a mesma frase consecutivamente 3 vezes que Deus fez aquilo que ele queria. Mas ele fez o melhor. Não fique preocupado com as soluções que Deus está dando e dará a cada um de vocês, porque serão as melhores. Você pode estar pensando: eu estou cansada, há tantos anos orando por uma situação, há tantos anos falando com Deus, até hoje isso não resolveu, eu vou desistir. Quem nunca pensou em desistir alguma vez? Isso passa na mente do ser humano. Ou desistir de um sonho, ou até, quem sabe, você hoje aqui já desistiu. Ou desistir de uma situação, como eu falei agora, que você tem buscado, batalhado, e já se passou algum tempo, e não houve ainda solução, não houve resposta. Quem sabe você já desistiu. Ou quem sabe hoje você disse: Senhor, é o último dia, senão eu vou desistir. Mas Jesus está nos ensinando: não desista. Leva para Jesus, Ele te garante. Quem é que está dizendo isso para nós? É Jesus. Leva para Jesus, Ele te garante. Desistir não está com nada. Nós precisamos prosseguir. O ensinamento de Jesus. Você tem o dever, você tem o compromisso de falar com Deus sempre e nunca esmorecer. O que é esmorecer? É desistir, é desanimar, é não querer mais. Sem esmorecer. Continuamente, para frente é que se anda, em nome de Jesus. Amém? Desistir não está com nada, não está com nada. Então o Senhor estava ali, Jesus está ensinando, fazendo esse contraste, e Ele diz: o Pai é bom, o Pai sabe tudo que nós precisamos. Em Mateus 6 também, Jesus nos ensina: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Todas as outras coisas. Pensa, diz para você mesmo: todas as outras coisas. Busque o Senhor em primeiro lugar. Busque o seu reino em primeiro lugar. Não fique ansioso e ensine em Mateus 6 pela solicitude da vida. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. O Senhor sabe de tudo que nós precisamos. Nada passa desapercebido ou oculto aos olhos do Senhor. Ele diz: a cada dia trará o seu cuidado. A cada dia basta o seu mal. O Senhor a cada dia estará te suprindo. O Senhor a cada dia estará te respondendo. Hoje o Senhor está nos dando uma resposta: não desista. Não importa o teu tempo.
Não desista, permaneça no Senhor. Os dias são maus e nós precisamos estar firmes no Senhor. Senão nós não vamos aguentar, senão nós não vamos permanecer, senão podemos ser levados por enganos, por ventos de doutrinas, por mentiras. Quantas coisas que se apresentam como anjo de luz, mas são anjos das trevas. Mas se você estiver na intimidade, se você estiver no foco, no prumo com o Senhor, você não irá desistir. Ah, mas a minha causa, querido, querida, você chegou até aqui, não chegou? Então aguenta mais um pouquinho. Você chegou até aqui é porque dá. Com Jesus dá. Você chegou aqui é porque pode. Com Jesus pode. Você chegou aqui é porque tem solução. Com Jesus tem solução. Você chegou até aqui porque o Senhor Jesus não nos deixou órfãos. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu deixo o meu Espírito Santo com cada um. O Espírito Santo nos renova, o Espírito Santo nos fortalece e Jesus nos garante. Jesus assina embaixo, Ele é conosco. Não desista, amém? Não desista. O Senhor está dizendo, não fará Deus, versículo 7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Parece que é demorado. Parece, embora pareça, Jesus está dizendo que é demorado. Ele é o reto juiz. Ele fará justiça aos seus escolhidos. Aos seus escolhidos. Abre a palavra em Romanos 12. No versículo 12. Romanos 12, no versículo 12. Diz assim o Senhor para nós: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Se alegre, a alegria no Senhor vai renovar a tua esperança. A alegria no Senhor vai te dar forças para você sonhar, para você perseverar. A alegria do Senhor é a nossa força. Tenha paciência nessa luta que você está passando. Tenha paciência nessa angústia, nessa aflição que se levantou como um Golias na tua presença. Mas ela vai cair por terra essa noite, em nome de Jesus. Aquela pedrinha vai acertar no ponto certo desse Golias. E ele vai ser desmoronado das nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Ele diz, seja na oração perseverante. Persevere, continue, vá para frente. Não desista, não desanima. Hebreus 11, capítulo 6. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Se torna galardoador pelos que o buscam. Para nós sermos fortes no Senhor, nós precisamos acreditar que Ele é verdadeiro. Senão a gente está brincando de crente. Para sermos fortes no Senhor, precisamos nos aproximar dEle, ter fé, ter confiança, descansar nos braços do Pai. Com o juiz mau, é na força do braço, é na força da insistência, e por causa dessa persistência que traz o importúnio, colocou o juiz mau nas mãos dela. Mas com o Senhor não. Com o Senhor é pela fé, pela confiança, pela oração, e nós nos colocamos nas mãos dEle. É diferente, é o contraste. Pela força do braço você pode colocar alguém na tua mão, mas nós queremos estar nas mãos do Senhor, pela fé, pela confiança, nos aproximando dEle, porque Ele é maravilhoso, Ele é tremendo. Abra lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 41.
Vigiai, Jesus falando, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos, Jesus nos deixou claro qual é o ensinamento para nós. Temos o dever, o compromisso, a responsabilidade de orar sempre, independente da minha situação emocional. Se quero, se não quero. Sem esmorecer, sem desistir. Porque Ele também ensinou que se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E cairemos em quê? Podemos cair em tentação, podemos cair em alguma situação ruim, alguma situação má, sermos enganados por algum perverso, por algum juiz mau. Qual é o juiz mau que está se levantando contra você? Não tema a ele. Qual é esse poderoso que mentiu para você, que te enganou, que está se mostrando que é Deus com D minúsculo, entre aspas, e que pode fazer qualquer coisa na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua situação econômica? Quem é esse homem mau? Quem é esse poderoso? Ele pode ter até algum poder, mas o Todo-Poderoso é o nosso reto juiz. O Todo-Poderoso é o nosso Deus, bom, longânimo, benigno, misericordioso, que está sempre pronto a nos ouvir, que está sempre pronto a nos atender. Busca Ele em primeiro lugar. Afasta esse receio, esse medo. Busca Ele em primeiro lugar. E todas as coisas Ele irá fazer. Todas as coisas Ele irá, que você precisa, que nós precisamos, Ele irá resolver. Ah, mas não tem tanta coisa que foi resolvida, mas não sei se veio de Deus, porque não era da forma como eu estava pedindo a Ele. Tudo que é solução, que vem de Deus, é bom. Amém. Nem tudo que nós vamos pedir ao Senhor, a solução vai ser aquela que eu quero, que seja daquela forma. O Senhor vai resolver, porque tudo que vem dele é bom, tudo que vem dele é perfeito, tudo que vem dele é agradável, tudo que vem dele é abençoador, tudo que vem dele nos abençoa, tudo que vem dele nos guarda, nos livra de todo o mal. Amém? Amém. Então, essa noite nós vamos orar. Nós temos tempo para orar, o exército vai cantar, nós temos muitas coisas ainda para acontecer. Então, nessa noite nós vamos orar. Antes de você se levantar, eu gostaria que nós orássemos em dupla, que os irmãos orassem em dupla. Vou explicar por quê. Porque às vezes a gente fala dupla quando nós olhamos, tem 3, 4 fazendo um mini círculo. Por quê? Porque em dupla, se não tivermos números pares, pelo menos 3. Mais do que 3 já vai ficar difícil. Por quê? Porque você vai dizer para o teu irmão qual é o gigante que se levantou contra você, qual é a aflição que você está passando, porque hoje o Senhor te ensinou que você, independente desse estado emocional que você está vivendo, você deve estar orando sem desanimar. Jesus falou, tende bom ânimo. Amém. Eu venci o mundo e em mim vocês vencerão também. O Senhor venceu o mundo, deixou o Espírito Santo dele conosco. Jesus também disse, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu os aliviarei. Então agora, nessas duplas, você estará indo ao Senhor. O Senhor, o Espírito Santo que está em cada um de nós, irá interceder pela causa um do outro. Então você vai orar pela causa do teu irmão e o teu irmão vai orar pela tua causa. E em nome de Jesus, seremos mais do que vencedores. Essas causas terão soluções do Senhor. Amém? Então eu convido os irmãos a se levantarem, fazerem duplas, começarmos a orar. O Senhor está remindo o tempo para nós.